quem não me conhece, meu nome é Humberto e eu vou fazer o vídeo que eu prometi para vocês, que é um vídeo explicando o passado simples em inglês, que às vezes pode não ser tão simples assim, né? Primeira coisa, eu vou falar para vocês como que funciona o passado simples. Meu irmão está aqui comigo, ele está auxiliando a gravação. Dá um oi, André. Opa, olá. Beleza, então vamos direto ao assunto. Primeiramente, o passado simples. O que é o passado simples? Trata-se de um passado que ocorreu e é um passado definido, é um passado concluído. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de ligação com o presente, ok? Segundo, o passado simples, às vezes, ele é muito seguido de um marcador temporal. Os marcadores temporais podem ser coisas do tipo ontem, antes de ontem, 2 minutos atrás, semana passada, mês passado, ano passado. Isso são marcadores temporais que são de grande ajuda para você conseguir identificar o uso do passado simples. O passado simples está interessado na ação e também está interessado no quando a ação ocorreu. Certo? Eu falo isso porque existem certas diferenças de outros tipos de passado. Então, tenta memorizar isso, que o passado simples ele está interessado na ação e no quando ela ocorreu. Certo? E que o passado simples é uma ação no passado concluída e que se encaixa no nosso pretérito perfeito, ok? No português. Então, entendendo agora, né, um pouco sobre o passado simples, como que funciona em questão de sentido, nós vamos então para a parte estrutural. A primeira parte estrutural que nós vamos falar são frases afirmativas, que geralmente são as que dão mais trabalho. As frases afirmativas, elas podem ser feitas de duas formas, com verbos irregulares ou verbos regulares. Os verbos regulares, eles utilizam prefixos. Os prefixos, esse prefixo é o ED. ED. Se o verbo já terminar com E, você só vai adicionar um D. Certo? Esses são chamados de regulares. Em relação à pronúncia, esse E do ED você só vai pronunciar se ele for precedido de D ou de T. Caso ele não seja precedido dessas duas letras, você não pronuncia a letra E. Ok? E nós temos então também os verbos irregulares. Mas antes, deixa eu dar alguns exemplos de verbos no passado regulares. Por exemplo, worked, played, talked. Ok? São exemplos de verbos no passado regular. Então, os verbos irregulares. Os verbos irregulares você precisa memorizar. Você precisa memorizar todos, porque não tem como você sentar e decorar. Não sei se você sabe que existe uma diferença entre memorizar e decorar. Você memoriza através do uso e você decora sentando, lendo até decorar uma coisa que você provavelmente não vai entender posteriormente. Então, memorize com o uso. Uso, tá? A questão do aprendizado é no uso e acerto. Você vai errar, você vai usar, vai errar, vai acertar, e é assim que você vai memorizar, ok? O certo e o errado vai servir como norteador para você. Ok? Então deixa eu dar um exemplo de passado simples, no irregular. Eu vou falar o verbo no infinitivo e logo em seguida eu vou falar o verbo para você no passado irregular. Exemplo, to go, que no passado é went, certo? Exemplo, I went to church yesterday. Ok? Went é o passado do verbo to go e yesterday é o marcador temporal que eu falei antes. Ok? They fought against corruption. Eles lutaram contra a corrupção. Fought é o passado do verbo to fight, certo? E que no passado ele é irregular. Ok? Então, esse foi mais um exemplo para você de um verbo no passado irregular, ok? Então, nós vamos agora para a parte estrutural da negativa e interrogativa. Vou começar com a interrogativa, que é mais simples. Na interrogativa, nós vamos fazer o uso do auxiliar. As frases que vêm na interrogativa e negativa são as mais fáceis, porque você vai usar auxiliar e um verbo no presente. Veja essa estrutura, acompanhe. I
Didn't go to work. Eu não fui ao trabalho. Didn't tem a função de passar o próximo verbo para o passado. E este verbo tem a obrigação de estar no presente para que o did possa exercer o seu emprego, que é passá-lo para o passado. Caso você coloque o verbo direto no passado, a frase já está incorreta. Veja um exemplo do que poderia ser um erro. I didn't went to the party. Certo? Que você fala I didn't went. Didn't passa go para o passado. Então, go não pode estar... ele não pode estar no passado. Ele deve estar no presente para que o did passe para o passado. No didn't, no caso da nossa frase. Então, não é certo dizer I didn't went to the party. O correto é dizer I didn't go to the party. Isso vai acontecer em frases negativas e interrogativas. Você vai fazer o uso na interrogativa do did. D-I-D. Did. Para você fazer uma interrogativa no passado. Vamos a mais um exemplo. Did you do your homework? Você fez a sua lição de casa? Did passa o verbo do para o passado. Então veja que o primeiro did é um verbo auxiliar que se encontra no passado e ele tem a função de avisar que isso é uma pergunta e tem a função de passar o próximo verbo para o passado também. Certo? A mesma função tem o didn't. I didn't do my homework. Eu não fiz a minha lição de casa. Didn't passa o verbo do para o passado. E só mais uma coisa. Didn't é a contração do did mais o not. Ok? Uma coisa que pode ajudar você a nortear um pouquinho mais, que vai ajudá-lo a ter mais um norte, se no presente eu uso do para fazer uma pergunta, do you like coffee? Então, no passado eu vou usar did. Por exemplo, did you like the coffee? Você gostou do café? Did you like the coffee? Então, did passa o verbo gostar para o passado. Mas eu inicio com o did para fazer a pergunta. Ok? O didn't é para fazer negativas e interrogativas negativas. Então, eu vou dar um exemplo agora de uma negativa. I didn't do my homework. I didn't go to church. Eu não fiz a minha lição de casa, eu não fui à igreja. I didn't like the party. Eu não gostei da festa. O didn't está sempre passando os verbos para o passado, como eu havia dito antes. Ok? Então, por exemplo, um exemplo de diferente uso do didn't. O didn't ele não vai servir para fazer somente uma frase negativa, que é o que nós chamamos de afirmativa negativa. Porque basicamente você está afirmando algo negativo. I didn't like the party. Eu não gostei da festa. Certo? Mas eu também posso fazer uma interrogativa negativa. As interrogativas negativas geralmente são usadas quando nós estamos intrigados com alguma coisa. Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa que voltou um tanto chateado de uma festa, aí eu pergunto intrigado, didn't you like the party? Você não gostou da festa? Tipo, poxa, era uma festão, uma festa muito bacana, e você não gostou? Então, didn't you like the party? Então, geralmente, quando estamos intrigados, nós fazemos interrogativas negativas. E lembrando que interrogativas negativas, elas entram em qualquer tempo verbal, certo? É uma estrutura que entra em qualquer tempo verbal. Certo? Então, vamos repassar tudo. Eu vou dar um exemplo de uma frase no afirmativo, depois vou passar para o negativo e depois para o interrogativo negativo. Exemplo, então, número 1. I went to the party with my friends. Eu fui à festa com os meus amigos. Perguntando, did you go to the party with your friends? Você foi à festa com seus amigos? E I didn't go to the party with my friends. Eu não fui à festa com os meus amigos. Didn't you go to the party with your friends? Você não foi à festa com seus amigos? Então, gente, é uma coisa muito simples. No passado afirmativo, você deve memorizar os verbos regulares e irregulares também. Não tem uma técnica, não. Se eu disser a palavra técnica, eu vou dizer uso, tá? É na base do uso. O erro e acerto. Para eu fazer interrogativa, negativa e interrogativa, negativa, eu vou fazer o uso de auxiliar. Na interrogativa, did, na interrogativa negativa ou na negativa, didn't. É muito simples, gente. Se você entender o sentido do passado simples e como ele é estruturado, pronto, você já não tem mais problema para poder usar o passado simples, ok?
Gente, se vocês tiverem gostado deste vídeo, dá like, comenta nos vídeos, porque os comentários são muito importantes para nós. E obrigado por assistir, obrigado por estar aqui conosco. E uma boa tarde, binimbo, porque o tempo voa.